pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje de mais uma das obras que vai ser cobrada agora na Unicamp, domingo agora, né, a prova de vocês. É a obra do Camilo Castelo Branco, Coração, Cabeça e Estômago. E é uma obra bem interessante da gente analisar, assim como todas as outras, né, mas eu comecei falando que é interessante pelo contexto em que ela está inserida. Porque quando a gente estuda o romantismo, a gente tem lá a colocação do Camilo Castelo Branco como ultrarromântico, né? Inclusive como um dos autores que participa desse momento, então, literário, que seria correspondente à segunda fase do romantismo. Porém, a gente não pode esquecer que existe a divisão também daquilo que a gente vê na poesia, né, acontecendo, e aquilo que a gente encontra no texto em prosa. E o Camilo Castelo Branco também traz uma outra característica interessante aí pra gente em relação à sua obra, que é o fato dele ser um dos primeiros autores a sobreviver de fato de literatura, né? Então, o que isso vai significar na sua obra? Vai significar que ele vai ter que adequar a sua obra ao gosto do público para que ele possa vender mais. E quanto mais ele vende, claro que melhor remunerado ele será, né? Então isso vai ser extremamente importante. É uma característica que nos outros autores essa não é uma questão marcante, né? E para ele isso vai aparecer de maneira extremamente significativa. Tanto é que a gente consegue encontrar 3 fases distintas na sua obra também, né? Então ele apresenta uma primeira fase de narrativas de mistério, né, que envolvem o leitor, e é um leitor muito receptivo nesse momento para esse tipo, né, de literatura. A segunda fase é aquela típica novela passional, pelas quais, inclusive, ele é mais conhecido, né, como no Castelo Branco. Acho que a sua obra mais conhecida, inclusive, é Amor de Perdição, que é uma desgraceira do começo ao fim, né, é uma choradeira, mesmo o público gostava muito desse tipo de envolvimento. E a terceira fase é essa fase que compreende aí Coração, Cabeça e Estômago, que é uma fase já meio que de antecipação realista. Então, quando a gente falou a respeito do realismo, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, ou ainda quando a gente falou sobre A Cidade das Serras, né, do Eça de Queiroz, a gente tem aquela máxima lá do realismo, com a qual a gente já está acostumado também, que é da questão da crítica, né, social. E é por isso que a gente chama então essa terceira fase como uma fase de antecipação à fase realista, porque é exatamente isso que a gente vai observar nessa obra do Camilo Castelo Branco. Inclusive é classificada como uma novela satírica, né? Então a sátira ela se propõe justamente através daquilo que é cômico, a crítica, né? a reflexão daquilo que ocorre na sociedade na época. E é justamente isso que o Camilo Castelo Branco vai se propor a fazer nessa obra. Por quê? Porque ele percebe que o público já não estava tão interessado assim mais nessas novelas de rasgação, que as pessoas se rasgam, ficam malucas por amor, e aí ele percebe que essa questão da crítica começa a cair mais no gosto do público, tanto é que as obras realistas realmente são um sucesso, né, posteriormente. Então ele já começa a se enveredar por esse caminho justamente para que ele possa continuar sustentando a sua família, né? Então essa é uma questão bem interessante, tanto a respeito do Camilo Castelo Branco, que a gente está mais acostumado a pensar nele lá com aquele estilo mesmo de Amor de Perdição, e aí quando a gente se surpreende com o Coração, Cabeça e Estômago, a gente é convidado a olhar para o autor e para sua obra com um outro olhar, né? Esse olhar mais crítico mesmo, como eu já disse, né? Então essa é uma característica importante também que a gente tem que relacionar a essa obra. Eu falei que é uma questão cômica, né? Mas normalmente também a gente está muito acostumado com aquilo que é mais escancarado, assim, atualmente. Então, muito provavelmente, se você leu a obra, você está pensando assim, nossa, eu não achei nada engraçado, né? Inclusive aconteceu isso no domingo passado com a prova da Unesp, trazendo uma questão de um anúncio de um animal que tinha sido perdido há bastante tempo atrás, né? Há 100 anos atrás, e aí, cento e tantos anos atrás,
e aí um leitor lendo esse anúncio, tanto tempo depois, obviamente, na biblioteca e tal, se colocou no ofício de escrever uma carta, né, como se ele estivesse respondendo a esse anúncio. E aí o texto pedia, então, uma das questões pedia para que a gente falasse dessa questão cômica, né, do que traria a comicidade para o texto. E aí alguns alunos me disseram, nossa, não vi nada de engraçado. Então a gente está mais acostumado com aquele humor mais escrachado mesmo, mais escancarado, mas acreditem, este é um texto cômico, porque a gente tem ali a possibilidade de, através da ridicularização e da tipificação social, observar o que estava de errado na sociedade portuguesa no século XIX. E é justamente esse o intuito do Camilo Castelo Branco nessa obra, né? De novo, volto a insistir que é bem diferente de outras obras e principalmente da obra mais famosa dele, que é Amor de Perdição, que inclusive já foi cobrado em outros momentos por outras provas, né? Unicamp, FUVEST, Incomum, Separado, né? Essas listas também elas já mudaram bastante, ora foram unificadas, ora diversificadas e agora de novo, né, mudaram, então a gente tem essa questão. Então, o que a gente vai observar é isso, que coração, cabeça e estômago compreende essa terceira fase dentro da obra do Camilo Castelo Branco, que é uma fase já de antecipação realista. E aí o que a gente vai ver é uma crítica, inclusive, do Camilo Castelo Branco, aquilo que é tipicamente romântico. Então aquelas características assim muito comuns de obras românticas, a gente não vai encontrar aí na obra que a gente está analisando. Inclusive, num determinado momento da narrativa, o nosso protagonista, então, ele conta que ele se vale de alguns recursos tipicamente românticos, e principalmente da segunda fase do romantismo, para chamar a atenção das mulheres. Ele pinta olheiras, né, nos seus olhos, ele anda cabisbaixo, né, triste e tal, justamente para chamar a atenção. Então é mais uma forma ali dele tirar sarro mesmo dessa questão aí romântica, né, tipicamente romântica. E é isso que a gente vai observar, tá? Então, pessoal, como características da obra, o que a gente vai observar? A presença forte da metalinguagem, ele para na narrativa em alguns momentos para conversar conosco, né, com o leitor, essa é uma característica que a gente viu em outras obras já também, né? A questão da multiplicidade linguística. Por que isso vai acontecer? Justamente pelo fato de ele estar se propondo a mostrar pra gente os tipos sociais de Portugal, e ele está mais concentrado no norte português, a gente tem ali a referência à forma como as pessoas falavam mesmo na época, né? Então é uma variedade linguística muito interessante, o que pode às vezes, inclusive, gerar uma certa dificuldade nossa de leitura da obra. Então, às vezes, né? Não é uma obra impossível de ser lida, não é isso. Mas às vezes a questão do vocabulário pode nos pegar um pouco de surpresa, né? Essa questão aí dessa multiplicidade, né? De linguagens, de formas de se expressar é algo bem interessante que a gente vai encontrar também. Outra questão interessante são alguns temas que são frequentes, né? Dentro da obra do Camilo Castelo Branco, que é a questão dos amores impossíveis, né? A questão dos direitos do amor, a questão da gente encontrar o anticlericalismo, né? Que é o fato da gente pensar sempre na corrupção dos valores, né, sociais, que é algo que a gente viu também em outras obras. Então, os clérigos que estão corrompidos, né, dentro da sua função, por isso essa visão anticlerical, justamente para a gente poder combater esse tipo de mau comportamento, né, de distorção de comportamento, vamos dizer assim, né, fica mais fácil da gente alcançar aí o que ele está querendo discutir conosco. E aí dentro da obra a gente vai encontrar uma divisão também, proposta inclusive pelo próprio título, né, da obra, de cabeça, coração e estômago. Então a gente tem 3 fases distintas aí do nosso protagonista, que vai falar o seguinte: o coração, desculpa, é a fase correspondente às questões afetivas, né? É onde ele vai apresentar pra gente, então, aquilo que ele viveu afetivamente falando.
Cabeça é o seu momento mais racional dentro da narrativa e ele vai contar também, né, quais são essas questões racionais em que ele esteve envolvido. E por último, a gente tem a questão do estômago, que seria o momento de realização pessoal dele, é o momento em que ele encontra a sua satisfação pessoal. Só que o interessante é a gente observar que, embora seja um livro de memórias, é um livro que foi entregue para o amigo dele, né? Porque ele é uma pessoa que só foi acumulando dívidas ao longo da sua vida, e aí a proposta é que essas memórias fossem publicadas por uma figura que é só intitulada como editor, né, pra gente, que é inclusive uma das pessoas que interage conosco também, essa questão da metalinguagem, né, dentro da narrativa, porque ele, em vários momentos da narrativa, ele coloca os seus comentários, que são adendos à narrativa original, às memórias originais, porque inclusive em alguns momentos, informações que o nosso narrador não possuía e o editor possui, ele complementa essas informações, né? Então são memórias de alguém que já morreu, que acumulou dívidas, como eu disse, durante a sua vida, e aí a proposta dele, do Silvestre da Silva, é justamente que a partir da publicação dessas memórias, através dessa obra, Coração, Cabeça e Estômago, as dívidas possam ser saudadas. Então ele deixa como, no seu testamento esse desejo, né, para o editor, que é o seu amigo. E aí o editor começa essa leitura, então, conosco, né, dessas memórias, que foram divididas dessa forma, nessas 3 partes aí, pelo Silvestre da Silva, né? E aí a gente vai entrando aí na vida mesmo, né, do Silvestre, e como eu disse antes, com algumas informaçõezinhas, adicionais. Então vejam, o que vai acontecer? Na primeira parte, em que a gente tem lá a história do coração, o que o Silvestre da Silva quis contar? O quanto ele foi se afastando da ingenuidade amorosa, daquele sonho mesmo, da idealização romântica. Isso não é por acaso, justamente para mostrar pra gente o quanto essa obra é distanciada daquele romantismo mais primitivo, né, mais ingênuo, e muito próximo àquilo que a gente encontra na segunda fase lá das novelas passionais, né, do Camilo Castelo Branco. Então ele vai contar pra gente vários dos encontros amorosos que ele teve e que vão levar o Silvestre da Silva a uma desilusão, inclusive às questões afetivas. Ele conta para nós o envolvimento que ele teve com 7 mulheres diferentes, né? Cada uma delas, ele vai contar lá a história delas. E é interessante que a gente vai observar o perfil feminino, porque também, se a gente pensar lá nas novelas passionais, as mulheres, elas são todas frágeis, né? E elas sofrem, e elas se descabelam, e elas choram e tudo mais. E todas essas mulheres que desfilam pelos nossos olhos durante essa narrativa são mulheres muito diferentes dessa narrativa comum do romantismo, porque elas não são frágeis e, muito pelo contrário, elas querem tanto vencer a questão da dominação social, né, de elas não serem impedidas de serem livres, que elas se colocam numa situação de liberdade tamanha, algumas delas, né, não todas elas, mas elas se colocam numa condição de liberdade tamanha que elas acabam atravessando fronteiras e caindo num comportamento mais libertino, mais liberal, né? Como eu disse, não são todas elas. Algumas delas são frágeis mesmo e acabam caindo naquela questão da dominação social, né? De ter que atender às expectativas sociais. Essas expectativas invariavelmente estão relacionadas com o casamento, né? Então são casamentos que são forjados, que são combinados, que são arranjados, né? Somente pela questão da conveniência social. Raramente a gente tem questões afetivas relacionadas com casamentos, né? Então é justamente para que a mulher não seja mais sozinha, para que a mulher tenha condições de sustento, né? Tenha moradia e tudo mais, e seja respeitada também dentro da sociedade em que ela está inserida. Essa questão do respeito, a respeitabilidade, né, de ter uma reputação a zelar, é importante, e é por isso que a gente já começa a ver os indícios ali
de uma narrativa realista, porque é exatamente o que a gente vai observar, né, nas obras realistas, principalmente a questão lá relacionada ao adultério. Então a gente já vai começando a ver esse esboço aí nessa obra do Camilo Castelo Branco. Então cada uma das personagens femininas vai apresentar pra gente essas perspectivas diferentes aí, essas 7 mulheres, né, que são apresentadas para nós, com as quais ele se envolveu, e a Paula, né, que é inclusive a mulher mais livre aí de todas elas, que acaba beirando muito, a palavra que eu queria falar era essa quando eu travei, acaba beirando muito o comportamento que é classificado mais como um promíscuo para a época, né, e mais libertino. Então ela acaba sendo uma figura assim respeitada na sociedade porque ela tem dinheiro e ela tem uma posição social importante, mas na verdade ela não deveria ser tão respeitada assim porque ela tem uma reputação bem mais ou menos, né? Justamente por ela ser mais libertina. Neste momento da narrativa das mulheres, a gente encontra 2 perspectivas diferentes também, né? A perspectiva das mulheres que não deveriam ser respeitadas e são na sociedade, e o contrário, as mulheres que deveriam ser respeitadas e acabam sendo rechaçadas, né, pela sociedade. São 2 narrativas bem interessantes para a gente comentar também. Então, pessoal, em relação a essas 2 narrativas, né, é interessante porque é como se o Camilo Castelo Branco quisesse mostrar pra gente que todos aqueles valores, né, que são incutidos na gente desde muito cedo, desde a nossa primeira infância, são valores muito frágeis também, que podem facilmente ser manipulados, né, pela sociedade, que são as tais das máscaras sociais, que a gente vai ver principalmente aqui no Brasil, com Machado de Assis. E aí a gente tem um ponto interessantíssimo, que é o fato da gente ter um dos personagens aí que aparece no livro, né, que conversa com o editor, é irmão de verdade, uma pessoa que existiu de verdade. É irmão da esposa do Machado de Assis, né? Então, da Ana Carolina Xavier, né? Então a gente vai ter uma correlação aí, né, de ideias, um compartilhamento de ideais e de visões, né, a respeito daquilo que ocorre na época. Então, vai bem ao encontro disso que a gente está falando, né? A questão de que esses valores que são incutidos em nós, desde muito pequenininhos, das mulheres terem que apresentar um determinado tipo de comportamento dentro da sociedade para serem respeitadas, são valores que podem ser facilmente manipulados, porque de repente a mulher faz um monte de coisas erradas, só que ela ainda tem dentro da sociedade, né, dentro daquilo que a sociedade espera. Só que pelo fato dela pertencer a uma determinada classe social, está tudo bem, né, ela pode fazer aquilo sem problema algum. É interessante a gente observar isso, que é algo que a gente vê na obra do Érico Veríssimo também, Caminhos Cruzados. Está tudo bem, é completamente aceitável por conta dessa determinada posição social que a pessoa ocupa. E aí essa mulher que é mostrada pra gente pelo Silvestre é justamente a Paula, né? É uma mulher que ele vê, né, ao longe, acaba se apaixonando por ela, só que ela não quer nada com ele, então não houve envolvimento dos dois. E ela era prometida em casamento para um primo, mas ela foi flagrada com uma outra pessoa, né, com outro homem. E aí, em razão disso, em função disso, ela acaba sendo presa, e o seu amante também. Depois deles serem absolvidos, ela volta, né, para sua casa e ela finalmente se casa, né, com aquele mesmo primo lá que já estava prometido para ela. Então, o que se sabe é que é uma mulher extremamente liberal, né? Inclusive, quando ela é pega com o amante, ela tenta colocar a culpa nele, dizendo que foi seduzida, que ela era frágil e tudo mais, mas acaba sendo presa do mesmo jeito, mas depois ela é absolvida, né? E aí a gente tem justamente essa visão de que todo mundo sabe da reputação dela, mas pelo fato dela ocupar uma posição social importante, todo mundo meio que fecha os olhos e todo mundo respeita, né? Em contrapartida, a gente tem lá a narrativa da Marcolina, que é uma prostituta, né? Ela é recolhida, inclusive, da rua pelo Silvestre, né, da Silva, porque ele fica extremamente condoído com a história dela, e ela conta, então, a sua história para ele. Qual que é a história da Marcolina? Ela é filha de
de um casal, né? E o pai dela acaba morrendo, né? E aí a mãe se casa com uma outra pessoa, porque era inconcebível que uma mulher ficasse, né, sozinha, avulsa, né, dentro da sociedade. Então ela se casa e aí o padrasto dela acaba sendo preso também porque eles estavam numa condição muito miserável mesmo, eram muitas bocas para alimentar, e ele é preso porque ele estava roubando. Então a família toda super desestruturada, desculpa, principalmente financeiramente, né, falando. E então a mãe dela pensa, bom, já tá na hora de casar essa menina mesmo, e ela troca então a menina com o barão por dinheiro. Só que o barão no primeiro momento fala assim, não quero nada, né, com ela, não, eu só quero mesmo poder ajudar. E aí ela volta para casa, e a mãe dela fala, não, pelo amor de Deus, vamos explorar melhor essa situação. E ela volta e pede pro barão de novo, né, para que ele fique com ela, tire ela da miséria e tal, e ele acaba ficando com ela e acaba inclusive tendo um envolvimento físico, né, com ela. Só que o que acontece é que a Marcolina se apaixona pelo guarda-livros, que seria o contador, né, do barão, o Augusto. E por conta dessa paixão aí dos dois, eles são flagrados pelo barão, que é loucamente apaixonado por ela, pela Marcolina, e aí aquela cena, aí sim, nesse momento, aquela cena tipicamente romântica de desespero, de dor e tudo mais, né, e tragédia. E a Marcolina acaba fugindo mesmo, né, com Augusto. Só que o que acontece é que nesse meio tempo o barão morre e a gente vem a saber então que o barão era casado já. Então a esposa dele aparece, né, surge em cena e confisca tudo que é dele, claro, né, porque justamente a ideia é que ela possa controlar os bens. E a Marcolina acaba ficando somente com os presentes que ele tinha dado para ela, as joias, as roupas e tudo mais. Então o que ela pensa? Eu vou cuidar da minha vida, se desfaz de todos os presentes e compra uma casa bem humilde para ela morar. E nesse momento ela reencontra o Augusto e os dois se casam. Só que o Augusto, muito descabeçado, acaba fazendo com que eles percam tudo que ela tinha conseguido, né? E ela acaba tendo que se prostituir na rua para poder sobreviver. É nesse momento, então, que ela encontra, né, o Silvestre da Silva, que ele fica muito triste com toda a sua trajetória extremamente sofrida de vida, e aí ele decide colocá-la numa propriedade dele para tirá-la da rua, o que causa espanto, polêmica também na vizinhança e tudo mais. Então é uma questão importante porque, de novo, né, alguém que tinha uma reputação ilibada, tinha valores, né, importantes, familiares, mas que as situações, né, em que ela foi inserida fizeram com que ela acabasse adotando um comportamento pouquíssimo aceitável para a época. Então, quando a gente compara a trajetória da Marcolina com a trajetória da Paula, a Paula, que não deveria ter respeito na sociedade, tem só por conta da questão social, da posição social que ela ocupa, e a Marcolina não deveria ser desprezada pela sociedade e sim respeitada, porque sua história de vida é extremamente sofrida, porque, como eu disse, todas as situações em que ela foi inserida não foram por vontade própria dela, né? Ela acabou caindo em situações muito degradantes, mas não foram por escolhas pessoais dela, enquanto que a Paula, sim, né? Ela escolhe tudo aquilo que ela vive, né, durante a trajetória. Então é como se o Silvestre da Silva estivesse querendo mostrar pra gente de novo aquilo que eu falei antes, do quanto os nossos valores são distorcidos, invertidos, mas são questões que já foram incutidas, né, e nós, como eu disse, desde tenridade, né, então é uma forma aí de discutir esses valores sociais. Como ele está totalmente desiludido da vida, ele pensa assim, chega, né? Acabei, não existe salvação para mim, esperança amorosa. E aí a gente adentra na segunda parte aí da obra, que é a cabeça, que está relacionada às questões racionais, né? Isso que a gente vai observar agora. Então, pessoal, só uma informação ainda a respeito da primeira parte, da parte da cabeça. São histórias todas vividas, né, pelo Silvestre em Lisboa, né?
A obra também ela se divide em territórios diferentes, porque a primeira parte está lá na cabeça em Lisboa, coração, perdão, a cabeça na cidade de Porto e depois o estômago em Soutelo, né, que é a cidade natal do Silvestre da Silva. Então ele, desiludido, completamente cansado, né, dessa tentativa de buscar um casamento e tudo mais, por questões amorosas, ele decide se dedicar às questões racionais. E aí ele começa a escrever para um jornal na cidade de Porto, né, artigos extremamente críticos em relação a tudo aquilo que ele classifica como desajustado, né, na sociedade da época. Só que essas críticas são extremamente polêmicas, né, porque ele começa a questionar valores que são muito tradicionais, e aí as pessoas começam a não gostar muito dessas críticas que ele publica. Para complicar essa história toda, ele decide que ele vai enriquecer pelo casamento. Olha que crítica bacana, né, que a gente vai observar do Camilo Castelo Branco. Porque o que é típico também já no romantismo é a questão da ascensão social garantida pelo casamento, né? E aí ele vai contar pra gente, olha, realmente era assim que as pessoas se comportavam. Então o Silvestre, ele decide que ele vai ganhar dinheiro através do casamento. E ele conhece 3 herdeiras, né? 2 delas que não apetecem de forma alguma, e a Mariana, que para ele é como um anjo, né, da igreja. Só que o que acontece é justamente que a Mariana já é cortejada por uma outra pessoa, o Dr. Sanches. E ele, inconformado, querendo ganhar a disputa de qualquer forma, começa a escrever contra, né, artigos de opinião extremamente sarcásticos contra o Dr. Sanches nesse jornal, na cidade de Porto. E claro que isso não vai terminar bem, né? O que vai acontecer é que o Dr. Sanches vai abrir um processo contra ele, ganha esse processo, né? E acaba gerando uma cobrança de dívida muito grande em relação ao Silvestre, né? Então a origem das dívidas dele começam daí. Além do fato também dele acabar perdendo o emprego, porque esse jornal aí em que ele trabalhava fecha, né? Então ele tem essa questão do endividamento sendo produzido porque ele é muito inábil socialmente falando. A gente percebe isso inclusive nas questões amorosas lá dele, né? Essa inabilidade social dele é muito veemente aí, a gente consegue perceber assim com bastante facilidade. Tanto é assim que uma das meninas lá com as quais ele se envolve, a Mademoiselle, como que é o nome dela mesmo? Desculpa, gente. Mademoiselle Elise de la Salette, ela inventa, né, toda uma história para ele e ele fica assim com o coração rasgado, né, por conta dela. E ela conta toda uma história que ela é uma modista francesa, mas que ela teve que sair meio que às pressas da França porque ela foi desonrada por um conde que ludibriou ela e tudo mais. Ela acabou ficando com a sua reputação manchada, né? Então por isso que ela estaria lá em Lisboa, eles se conheceram lá em Lisboa. E depois dele ter ouvido toda essa história, ter ficado extremamente emocionado, né, com a história que ele escuta, um tempo depois ele escuta uns moços assim conversando a respeito dela, dessa pretensa mademoiselle, né? Porque ela não é nada, nem francesa, ela é muito menos modista e ela é uma mulher extremamente promíscua mesmo e que se envolveu com as pessoas erradas e aí quis criar toda uma história para que a sua reputação fosse resguardada e que ela conseguisse um casamento, né? Que é justamente lá a tábua de salvação das mulheres da época, né? Então ele tem essa inabilidade social. Outra forma da gente observar essa inabilidade social são os poemas que ele escreve para as mulheres, né? Toda vez que ele está apaixonado lá, ele se bota a escrever, né? Só que o editor que começa a comentar com a gente, né, também, e faz aquelas inserções lá de comentários durante a narrativa, ele conta pra gente que são de gosto extremamente duvidoso, né, essas obras que o Silvestre escreve. Então, essa questão é justamente fruto direto, reflexo direto dessa inabilidade. Assim como o fato dele se apropriar do jornal, do cargo que ele ocupa no jornal, para começar
a rivalizar lá com o Sanches, né? É uma característica assim bem marcante dessa inabilidade, porque ele poderia fazer qualquer outra coisa, né? Menos se utilizar da sua ferramenta de trabalho, que seriam lá as publicações do jornal. E aí ele acaba então perdendo, né, todas as possibilidades que ele poderia ter lá na cidade do Porto. E aí o que ele decide fazer? Chega, não quero mais nada disso, né? Não é assim que vai funcionar, porque eu quis me envolver com a política e não deu certo, quis ser crítico e não funcionou, quis me casar e ser bem sucedido através do casamento e também não funcionou, então eu vou embora para minha cidade natal, né? E é realmente o que ele faz, ele vai embora para Soutelo, né? E é uma cidade pequena, né? E ele começa então a interagir com as pessoas e começa de novo a fazer aquelas críticas sociais, né? As críticas políticas mesmo, a respeito daquilo que acontece na sua cidade contra o regedor. Só que dessa vez ele é bem sucedido, porque as críticas são muito bem recebidas e ele consegue abrir os olhos da população de maneira inclusive que ele se candidate e ele acaba sendo eleito. É através disso que ele acaba conhecendo a sua futura esposa, né, que é a Tomásia, porque ela é filha de uma autoridade policial, né, da época. Ela é filha do sargento Mor, da região, e aí ela é dada em casamento para ele. Em algum momento, inclusive, ele até questiona, né, será que ele ama a Tomásia, será que não? E aí ele chega à conclusão de que, mesmo que não se ame, que não seja aquele rompante, né, de paixão, é possível sim você ser feliz, né, dentro do casamento. É uma visão completamente antirromântica, né, que vai contra tudo aquilo que o romantismo propõe. Não em termos de casamento, porque a gente sabe que o casamento é arranjado, né, na maioria das vezes, mas em termos de felicidade. Porque dentro das narrativas românticas, típicas românticas, a felicidade está muito atrelada à questão da paixão, né, do rompante amoroso. E não é o que vai acontecer do Silvestre em relação a Tomásia. É uma relação assim muito tranquila, né? Bem morna, inclusive. Ela é a configuração da esposa ideal. Ela tem uma compleição física ideal, né? Porque ela é robusta, ela não é frágil. Ela é uma cozinheira excelente, inclusive ele acaba engordando muito, né? Por isso, e, inclusive ele acaba morrendo e a sua causa mortis é indigestão, né? Por comer demais ele morre. É interessante a gente observar porque é como se ele tivesse garantido a paz dele, né? Em outros momentos lá no coração ou na cabeça, ele estava à procura de algo, né? Algo que o tranquilizasse internamente, que fizesse com que ele tivesse encontrado seu porto seguro. E é justamente no estômago que ele encontra ali o seu lugar de paz, né? A sua tranquilidade, a sua satisfação, a sua plena realização. Então é bem interessante porque de novo também é uma crítica, né? Então pro romântico mais puro, mais nato, a realização estaria no coração, né? E jamais na cabeça ou jamais no estômago. A gente nem pensaria num troço desse, né? Mas é justamente isso que ele quer provocar na gente, essa discussão interna, essa sátira, né? Essa tiração de sarro mesmo, porque é uma tiração de sarro porque o público estava gostando, né? Ele não começou a fazer isso à toa, por acaso, era justamente por uma questão de sobrevivência. O Camilo Castelo Branco adequava suas obras de acordo com o gosto do público. As suas obras eram publicadas em folhetins e aí, de acordo com a reação, é que ele ia alterando. Muito próximo às narrativas televisivas, que é algo que eu falo em toda e qualquer aula, mas vou ter que falar de novo a respeito aí do coração, cabeça e estômago. Uma narrativa que não é típica para a época, não é muito comum, mas aí quando a gente entende a sua essência, a gente consegue observar. Vou fazer outro comparativo, me perdoem para quem não gosta. A TV Globo lançou uma série nova chamada Supermax. É uma crítica da mesma natureza, inclusive, pelo menos por enquanto, né? Da mesma natureza aí de coração, cabeça e estômago. Por quê? É uma forma de satirizar os realities todos, né? E existe reality de tudo hoje em dia. E são programas, inclusive, não só na TV brasileira, não só na TV aberta, mas na TV fechada também, principalmente na fechada, são programas que caem muito no gosto do público, porque é uma forma da gente se ver, né, ali.
como se a gente pensasse assim, nossa, são pessoas comuns que foram colocadas numa situação forçada, mas é justamente através desse estresse que a gente tem as reações aflorando de maneira mais natural. A gente conhece as pessoas quando elas são pressionadas. Então é justamente isso que a gente vai observar em coração, cabeça e estômago. Por quê? A gente está pressionando, se houver, algumas situações externas pressionam, e a gente vai conhecendo a sua essência, e ele vai contando pra gente tudo aquilo que faz parte da sua visão a respeito do mundo. Então, quando a gente olha para essa narrativa televisiva aí que eu mencionei, é essa possibilidade da gente criticar mesmo esses valores, como já disse antes várias vezes aqui hoje, que foram incutidos em nós, que estão enraizados em nós, mas que são valores extremamente discutíveis, porque não são valores sólidos e na maioria das vezes manipulados e manipuláveis. Isso é importante também, tá? E através desses valores a gente tem a questão aí do desenho, né, de como a sociedade se comporta, que é a função máxima da literatura, como a gente já disse aqui antes também, várias outras análises, de que é justamente a forma da gente se analisar como seres individuais e coletivos e observar aquilo que a gente tem apresentado como comportamento social, né, para a gente poder verificar o que pode ou o que deve ser mudado, o que deve ser alterado, para a gente evoluir, né? Pra gente caminhar para um lugar melhor, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, né, vocês. Caso vocês tenham alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, deixem os comentários aqui embaixo, ou então se preferirem entrar em contato comigo por e-mail, ou então pelo Facebook, estejam à vontade também. Falta pouco pra gente finalizar essa jornada aí de todas as análises para as listas de 2017, né? Porque 2018 a gente já tem algumas alterações, mas eu acho que é isso. E aí eu desejo que vocês façam boas provas, né, aí pela frente, porque é uma quantidade grande de provas ainda que virão, mas principalmente em relação ao Unicamp, que é o nosso objeto aqui, né, de análise, de estudo, vocês tenham calma, tenham serenidade, e que pensem principalmente que a prova é uma prova de leitura. Eu falei isso essa semana para alguns alunos presenciais meus, que esta é uma recomendação da própria banca organizadora, da própria Conveste, e principalmente em relação à prova de língua portuguesa. Embora isso que eu vou falar seja para todas as provas, né, organizadas pela Conveste, mas principalmente para a banca organizadora da prova de língua portuguesa. É uma prova de leitura, então leiam a prova com calma, com atenção, com dedicação, porque eu tenho certeza que vocês têm todas as condições de produzir bons resultados, tá? Voltamos aqui para as segundas fases, né? Até para discutir algumas questões, inclusive se já tiver aparecido na primeira fase algum questionamento sobre coração, cabeça e estômago, a gente volta para cá também para falar. E caso não apareça agora na primeira fase, a gente volta para dar mais uma pincelada aí nesses assuntos todos para ver o que poderia aparecer aí para vocês de cobrança. Se a gente quisesse estabelecer um comparativo com outras obras representantes do romantismo, a gente tem Till, né, que pode representar bem aí a questão do romantismo, tudo bem que é brasileiro, mas ainda assim é uma boa forma da gente comparar a não idealização, né? Porque a gente não tem idealização nenhuma dentro de coração, cabeça e estômago. É justamente a desilusão a partir da idealização, ou seja, a gente não vai querer idealizar. E no Till a gente tem o expoente máximo lá da idealização por todos os motivos que estão lá no vídeo, então se vocês não assistiram ainda, assistam por favor, tá? Para quem não se inscreveu ainda no canal, faça sua inscrição. Como eu já disse, se quiser interagir comigo, estejam à vontade, eu espero por isso mesmo, tá? E acompanhem os próximos vídeos, que com certeza os conteúdos estarão aqui para ajudá-los, tá bom? Espero que tenham gostado, um beijo, até mais, tchau, tchau!